Olá, bem-vindos ao Totalks, um programa que trata de assuntos diversos, mas diversos mesmo, desde psicologia, varejo, patrimônio histórico, vida de um modo geral, coisas que a gente adora ouvir falar e também assistir. O programa do Totalks, ele tem patrocínio do Shopping Total, apoio da Cor Corretora de Seguros e também dá para assistir, além de todas as plataformas do Total, o YouTube e o Spotify, tu pode assistir também na plataforma do Poe Streaming, que é um parceiro aqui do Shopping Total. Bom, como eu estava falando, então, nossos assuntos são diversos e hoje nós vamos conversar com uma pessoa que faz muito tempo que eu não falava com ela antes, né? Quer dizer, falava com ela antes e faz muito tempo que eu não falava, não havia, que é uma pessoa super querida, entende muito de varejo, entende muito de consultoria, não só varejo, mas também não varejo. Além do que, tem uma queridez absurda, que é a Oca. Bem-vinda, Oca, que é Elisa Bertazzo, que nem tu lembra que teu nome é Elisa, é isso, Elisa? Não lembro, porque o Oca meio que nasceu junto, assim, de apelido, né? Muita gente pergunta por que é Oca, né? Porque ficam pensando em Elisa, Oca, Elisoca, sei lá, as pessoas ficam bolando alguma coisa, né? E tu sabe por que é Oca? O apelido nasceu quando no hospital, assim, a minha avó foi me visitar e falou assim, parece um passarinho, porque eu sempre continuo pequenininha, assim, né, baixinha. Daí ela falou, parece um passarinho. Daí o apelido ficou passarinho e ele foi evoluindo, passarinho, passaroca, saroca, aroca e oca. Gente! Saiu do passarinho. Daí eu tenho isso aqui, ó, que também eu não tive. É um pássaro. Que é um pássaro, mas que não tem nada a ver com apelido. Mas daí tem gente que, ó, por isso que tu tem esse passarinho aí. Eu não tem nada a ver. Não, a minha avó só colocou na minha cabeça, no meu DNA, que eu vou ser um eterno passarinho. Pronto. Viu? E até a tua profissão, tá vendo? O passarinho que vai cantando, vai falando, vai picando aqui, vai buscando ali. Mudando de... Tem a ver alguma coisa, deve ter a ver, né? Esse passarinho. Que legal, Oca. Coisa boa te ter aqui. É um prazer rever, né? Depois de tantas coisas que a gente já falou junto. Obrigada por esse adjetivo que eu gostei, queridez. Sim. É legal a gente receber assim elogio e a gente ser reconhecida, e eu acho que é uma coisa que é verdade, né? Porque é uma coisa que eu recebo muito assim de todo mundo, assim, na coisa de ser querida, de ser acessível, e eu acho uma coisa boa, né? Que legal, e é o que tu passa mesmo, porque tu vê, olha quanto tempo que a gente não se vê e realmente foi a primeira coisa que me veio, assim, né, uma palavra que me veio à mente justamente pelo que tu passa né, e transmite pra gente. Que legal. Oca, bom, teu expertise em consultoria, em conhecimento de marca, de atendimento, ele é vasto, ele é enorme. Se eu for ficar citando aqui todos eles, eu acho que eu não vou conseguir te deixar falar. Então eu prefiro que tu fales para nós e conte as histórias e os teus desafios todos nesse mundo que tu vive. Eu vou começar assim como tudo começou, assim, tentar ser breve e contar um pouquinho da minha história, né? Tu falou que o Total Talks era também sobre patrimônio histórico, né? Sim. Então dá para se dizer que eu sou um patrimônio histórico do varejo, né? Porque a minha família era da Livraria do Globo. Exato. Então eu nasci no varejo, né? Me criei no varejo e me criei assim naquela coisa de loja, de ir no fim de semana, sabe? De trabalhar na loja, né? Nas férias, quando eu era meio malandra no colégio, né? E eu me lembro que, entre aspas, o castigo era ficar trabalhando na loja em um mês de verão, né? E hoje, assim, depois do tempo, eu vejo que o castigo talvez não foi um castigo, mas foi uma solução que acabou me encaminhando, assim, por esse caminho que eu trilhei, né? Que legal, não sabia dessa história. Eu trabalhei na Livraria do Globo um tempão, né? Trabalhei na área de operação de loja, de recursos humanos, de compras, aquela coisa de empresa familiar, assim, que tu tem que ir passando por tudo para aprender, né? Aí eu resolvi fazer mestrado em administração, mestrado da URGS. E eu passei no PPGA com aquela coisa de bolsa e tal, que tu tem que ter uma dedicação exclusiva. Daí eu saí de lá e me dediquei ao mestrado. No mestrado eu acabei escrevendo a tese, né, a dissertação de mestrado, que virou um livro,
que é a sucessão das herdeiras na empresa familiar. Então, eu trabalhei com a questão da mulher no É, se eu te perguntar, as trabalho. herdeiras do sentido exato mesmo da palavra, as mulheres. Mulheres herdeiras, né? O papel da mulher na empresa familiar e como que essa sucessão, que já é um tabu, né? Porque ela lida com a incapacidade, ela lida com a morte, ela lida com o afastamento, e ainda tudo isso tendo que optar ou passar por uma mulher, né? Esse foi o trabalho lá em 92, e eu tenho a maior curiosidade de pegar esse livro, estudar ele de novo, reeditar, porque eu tenho certeza que muitas coisas de lá, elas ainda continuam Tu, aparecendo. tu sabe que eu te sugeri exatamente isso, né? É tu trazer esse livro novamente, tu contar essa história novamente, porque ele é muito atual. Porque muito atual. eu sou oriunda de empresa familiar também, né? Lembra, meu pai tinha Soberano dos Móveis, nós somos 4 filhos, um homem e 3 mulheres. Das mulheres eu fui a única que trabalhei com ele, tinha o meu irmão, né, o Roberto, e um cunhado, né, o homem, o Mauro. E é muito difícil realmente a mulher, mesmo no ambiente familiar, enfim, ter e se posicionar e conseguir marcar o seu espaço ali. Não, Quero ver teu livro, muito seria bom. muito legal mesmo, porque eu fiz com 18 empresas. E essas 18 empresas, eu troquei os nomes, né? Botei nome fictício e o nome das mulheres também, das entrevistadas. E todas eu acompanho, assim, eu sei como é que tá a trajetória, sabe? Algumas saíram da empresa, trilharam outro caminho, então seria legal, assim, pegar mesmo essas histórias e seguir o assunto. Eu tenho essa vontade. Porque falando agora em coisa de família, muito bom. Isso aí vai dar um. Tá vendo? A gente falou que o Totalks é de diversos assuntos. Esse já vai gerar um outro assunto para um outro momento. Para um outro momento. Meu Deus do céu. Porque, assim, falando essa coisa da mulher, acho que é muito mais fácil, pensando na coisa das nossas famílias, né? A gente se posicionar como mulher e ter esse espaço todo em outras empresas do que propriamente na sua própria família. Tanto que eu disse isso pro meu pai quando eu pedi para sair, né? Pedi para sair. Eu quero manter um pai, né? Mantê-lo, meu pai, porque patrão, ia achar um patrão na rua, vai, porque tem milhares e pai eu só tenho um. E não queria perder essa relação, porque não é fácil, né, Oca? Não é fácil. Eu acabei saindo assim pela tangente, né? Porque eu saí para fazer o mestrado, e daí no mestrado eu fiquei muito amiga de uma pessoa que depois virou coordenadora, diretora, enfim, na Unicinos, de alguns cursos, mas a gente montou uma consultoria dentro do mestrado, que era na época de qualidade total, 5S, implantação desses programas, né? Daí eu comecei a trabalhar, eu e ela, daí eu não voltei mais, daí eu ia para a Livraria do Globo para fazer treinamento, para fazer outras coisas assim de trabalhos, como se fosse um trabalho, entre aspas, contratado. Mas daí eu fiquei com ela um tempão e conheci o Edmur nesse meio tempo. Sayane, Edmur Sayane, baita cara, né? Baita cara, o bruxo, eu chamo ele de bruxo do varejo. E aí eu conheci ele e tipo assim, como que a gente não trabalha junto? Daí a gente começou a trabalhar junto. Eu fiquei junto com o Edmur uns 25 anos, eu acho, na Ponte Referência. Daí tem, sim, uma enormidade de trabalhos e de vivências, né? E depois de um tempo, assim, eu comecei meio que fazer um voo solo, assim, por aqui, né? Largou o bando. Larguei o bando. Que legal, Oca. Puxa vida. E a Livraria do Globo traz memórias incríveis, né, para nós aqui, né? Inclusive, teve Livraria do Globo no Total, não sei se tu lembra. Me lembro. Teve Livraria do Globo no Total. O meu avô, olha isso, trabalhou na Livraria do Globo. O Davi Rachevski trabalhou na Livraria do Globo. Vamos lá, né? Em 1900 e pouquinho. Não, até uma coisa legal que aconteceu esse ano, que tem a ver com os assuntos aí. Esse ano não, ano passado.
que a gente falou que a gente ia conversar sobre liderança, sobre atendimento, sobre essas questões assim, e de ambientes saudáveis e ambientes bons de se trabalhar, né? Ano passado, uma pessoa que trabalhou na Livraria do Globo como gerente de uma loja, ela me disse assim: ah, Ioca, vamos fazer um grupo de todas as pessoas que trabalharam na livraria, todas que a gente fosse Sim. catando. E daí ela, não, tudo bem, eu entrei no grupo, né? E ela foi chamando, gente, o grupo deve ter umas 100 e poucas pessoas, Bárbaro. né? E daí tá ali, assim, aquele grupo de amigos, como tem grupo de colégio, sei lá, né? Olha, uma dica aí para Casa Maria, para o Wagner da Casa Maria, né? Que tá lá onde é a livraria, né? É. Daqui a pouco. Aí, ó, Wagner, Ah, faça uma dica para ele de fazer, quem sabe, um encontro ali naquele lugar que é ali. tão E legal ele do trabalha, acervo. e ele tem um dos produtos que ele vende, são livros. Eu vi. Tá aí, ó, já rolamos ideia aqui que vamos, isso é fazer negócio. Ó, Ká, vamos entrar um pouquinho nessa questão até, não só varejo também, não varejo, mas na parte toda de atendimento, esse expertise todo que tu tem, porque tu faz diagnose antes, né? Tu faz uma análise antes de começar a consultoria e tal, mas algumas coisas que são muito importantes para quem está ali dentro do negócio, olhar para o lado de fora. Eu acho assim, ó, com o tempo, sabe? Porque a gente vai ganhando conhecimento, vai ganhando experiência, algumas coisas assim que eu entendi sobre atendimento, né, e que eu acho que são fundamentais. Primeira coisa é que as pessoas pensam assim, que atendimento é só treinamento, né? Então, como se fosse um remédio, assim, só treinamento. Então, daqui um pouco tu vai falar com um médico, né? Imagina tu ir numa consulta e daí o cara te analisa e te dá Tilenol, e te dá Tilenol, e te dá Tilenol para resolver o teu problema, um câncer, uma diabetes, enfim, qualquer doença. Não, para cada doença tem o remédio certo, né? Então, quando a gente faz o diagnóstico de que o problema é atendimento, o remédio não é só o treinamento, né, que seria o Tilenol, fazendo Sim. essa analogia. Então, a gente tem que ver como é que é a cultura dessa empresa, como é que é a liderança, que posicionamento essa empresa quer passar, né? Uma das coisas do Edmur que eu achava muito engraçado, que ele sempre falava, né? Como é que no supermercado, quando colocam uma pessoa para dar uma provinha de bolo, por exemplo, tem uma gostosona, assim, jovem, maravilhosa, com a maior cara de quem nem sabe fazer bolo e nem come bolo também, porque quem come bolo não tá com aquele Sim. shape, né? Então, por que que não põe uma vovozinha, né, uma dona Benta ali que liga o posicionamento dessa marca com o que ela tá vendendo? Então, pro atendimento também, né? A gente tem que pensar que perfil de pessoas, o que que a gente quer para que essa pessoa passe, né? E daí sim fazer muito treinamento. E aí quando me perguntam assim, tá, mas para quem que tu já fez treinamento? Daí eu começo a citar, eu já fiz, vamos pegar que a gente estava falando antes das telecoms, eu já fiz na TIM, já fiz na Claro, já fiz na Oi, já fiz na Vivo. Daí a pessoa fala, pô, mas o atendimento, quando a gente liga para a central, é muito ruim, então não adianta treinar, né? Ou se a gente citar alguma outra loja, pô, mas eu fui lá e fui muito mal atendida. Ou quando eu tô fazendo alguma coisa e as pessoas veem que eu tô naquela empresa, ficam mandando um direct, ó, que eu fui lá, o atendimento tá horrível. Como se aquele treinamento fosse uma solução, assim, Mágica, uma mágica, injeção que né? deu, né? E eu gosto de citar as pessoas que me fizeram assim, sabe, acordar para algum ponto. E uma delas foi a Cristiana Ferronato, que a gente trabalha e faz coisas junto. Ela disse que para melhorar atendimento é elevar patamar de atendimento. Então é isso, né? Uma coisa contínua, assim, da gente ficar melhorando e da gente não parar, porque para, a casa cai. E Né? até porque mudam as pessoas dentro Muda daquela a empresa, né? rotatividade alta, né? Então, é uma coisa que a gente tem que... É uma coisa contínua. Então, tipo assim, há tempos atrás eu dizia assim, pô, tu não para de ir no banco,
né? Hoje ninguém vai mais no banco, mas tu não para de entrar no teu aplicativo, fazer os depósitos, fazer os pagamentos. Então, tu não pode parar de dar assistência para as pessoas, de dar orientação para as pessoas, de dar treinamento para as pessoas. É uma coisa contínua. E a gente, tu já deve ter escutado líder falar assim: ah, não, eu não treino mais. Sim, Porque eu já ensinei e o cara continua perguntando. Pô, mas se ele continua perguntando é porque ele não entendeu ainda. Exatamente. Né? E uma outra coisa que se fala, que a gente escuta muito, né? Ah, eu não vou treinar porque depois que eu treino ele vai para outro. Puxa vida, aí tu vai ficar com um incompetente. Ou quem sabe tu pensa o seguinte: bom, eu vou capacitar, porque se ele for para outro, que também vai estar. Eu contrato outras pessoas que já estão também previamente capacitadas, né? Então, quanto mais as empresas evoluírem nessa questão de capacitar, né? E é isso que tu fala. Treinar, tu faz uma coisa meio aqui. Agora, no momento que tu vai capacitando e dando mais subsídios do que é a empresa para qual a pessoa está trabalhando, qual é o objetivo daquela empresa, qual é o propósito, como é o cliente. Isso é uma coisa que permeia muito mais e que fica, né, muito mais nas pessoas que estão sendo capacitadas, né? Não Mas é só aquele o Tilenol que tu fala, né? E as coisas, assim, as situações que às vezes eu vejo que eu fico incomodada, por exemplo, a empresa contrata, né? Daí tem aquele treinamento, aquela ação, e daí não tem envolvimento da liderança, sabe? Porque aquele posicionamento assim que o líder acha assim, bom, eu não preciso estar lá no meio, né? Eu não preciso estar junto com as pessoas porque o treinamento não é para mim, né? Daí a pessoa participa do treinamento, tem alguns insights, algumas coisas que ela quer implementar, daí ela volta e daí não, isso não. Aqui a gente não vai fazer isso. Aí a pessoa fica perdida, porque o líder, vamos supor, se a gente está numa rede de varejo, o gerente manda aquele cara para um treinamento, o cara vai para o treinamento, ele volta cheio da ideia e não deixa implementar, não deixa mudar o comportamento, ou nem sabe do que está sendo tratado, né? Então, por isso que eu gosto de entrar para envolver todo mundo, para montar o treinamento junto. Né? Até para poder ter a percepção da cultura daquela empresa, né? E poder realmente passar aquilo que se faz necessário para que a pessoa absorva todo aquela que todo já aquele veio conteúdo. Aqui, um convidado teu que já veio aqui, que agora falando eu me lembrei que foi assim, o Rafa. Maravilhoso, Weiberg. Quando ele estava na Rainha das Noivas ainda, eu fiz um trabalho lá e quem cuidava da área de franquias era a Justina, que eu acho que ainda... Justina ainda tá lá, né? De vez em quando a gente conversa. E daí, na época, antes da gente montar, assim, pensar, vai ter o treinamento. Mas daí todo mundo participou, todos os franqueados, né, na construção daquilo. Né? Agora, há uns 3 anos, 4 anos, que eu fiz bastante trabalho com a Blow, aquela escovaria, né? E daí o Rômulo sempre junto, montando. Né? A Gabi também montando o treinamento, dando o alinhamento do que né? Então não dá para terceirizar uma coisa tão importante assim, né? Pode ser até outra pessoa que faça, né? Porque senão eu estou falando contra mim, né? Não é isso. Mas tem que ter esse envolvimento da liderança e saber da importância que isso tem para o negócio, né? Porque eu estava te falando, parece que eu estou vendo o mesmo filme assim que ele se repete. Né, a sensação, aquele filme lá, Feitiço do Tempo, sabe? O cara acorda no mesmo dia, acorda no mesmo dia, acorda no mesmo dia, ouvindo as coisas sobre essa última NRF. Né? Então, desde a vez que eu fui, que faz tempo que eu não vou, né, até hoje, parece que o cerne que sai do negócio é pessoas, 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 pessoas. Então, assim, hoje em dia tem toda a tecnologia, né, a IA e tudo mais que tem para dar suporte ao varejo, que é um meio de dar suporte ao varejo, mas o fim são as pessoas. Exatamente, tu falou bem, ele é um meio. Ele é um meio, ele não a solução. Porque o que adianta ter
todo o equipamento ali, se a pessoa que está passando a informação não está passando direito, não está falando bem da marca, não está passando aquela energia boa. E conhecer e entender, até justamente para poder traduzir e entrando na questão toda do IA, né? Quando tu passa o briefing ou quando tu, né, tu coloca o que tu quer, tu recebe coisas de volta. Ah, Agora, será que aquelas coisas que tu recebeu de volta estão alinhadas realmente com aquilo? Então, tu tem que conhecer o teu negócio para poder traduzir. É que nem bate-papo, ah. né? Tu tem que saber dizer, não, isso não é bem assim, ou isso ok, ou quem sabe, vamos por ali, A forma do né? uso, né, também. Exatamente. A gente não pode perder o nosso senso crítico, né, o nosso senso de análise das coisas. Então, eu vejo assim hoje as empresas colocando textos assim que tu lê e tu vê que saiu de alguma coisa de IA, né? Porque tá mal escrito, tá mal, né? Então não estou falando mal do uso, mas saber usar as coisas, como tudo na vida, a gente tem que saber usar, né? Perfeito, exatamente É. isso. A questão do atendimento que a gente estava, né, que tu trabalha bastante com isso, assim, a importância que tem na hora de o vendedor ou atendente, seja quem for, né, olhar e poder traduzir rapidamente ou ler, eu digo que é quase que um scannerzinho, assim, né, que a gente tem que ter no olhar daquela pessoa para poder ter as adequações na hora do atendimento. Isso muitas vezes não é só a capacitação, mas depende muito do perfil daquela pessoa, né? Da seleção, Da né? seleção, Da exatamente. escolha correta. Porque como é que é assim, vamos fazer um cenário comum, né? O cenário comum é, perdi a pessoa, tô com uma vaga, né? Tô com 2 vagas. E daí tô desesperado porque eu preciso botar alguém dentro ali, né? Aí passa um, passa dois, passou o terceiro, pega quem passou, quem quis e entra, né? Então não tem uma seleção rigorosa, até porque a oferta tá complicada, né? Então acaba pegando qualquer pessoa, uma pessoa desalinhada e com um perfil fora, né? Então, assim, para atendimento, se a pessoa não é comunicativa, né, e não tem um brilho no olho, assim, o Edmuro gostava de falar isso, É. brilho no olho, vamos inventar o termômetro, né? Eu brincava, vamos inventar o termômetro do brilho no olho para a gente ver quem é que tem essa energia boa, uma cara boa, né? Que passa. Tem gente que não tem, que tem que estar no back office, né, numa outra posição assim que não tem esse contato com o público. Então, o mínimo é uma comunicação boa, né, um sorriso, uma cara boa, porque a gente gosta de ser atendido assim, cara boa, quando eu estou dizendo não é bonito, Sim, sim, né? é de Estou ter. falando de energia assim boa. Tu sabe que tu me fez lembrar, o Dado Schneider é outra fera, né? É. Que já veio aqui com a gente. Aliás, encontrei com ele outro dia. E que, aliás, me fez pensar numa outra coisa uma história que tu vai contar aqui também. O Dado estava dizendo o seguinte: tu tem uma empresa que tu trabalha com pessoas mais velhas, né? Que gostam daquele oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, Ai, queridinho, que coisa boa. Daquele mimo, né? Que a gente sabe que as pessoas mais velhas gostam disso, desse diálogo. Não contrata alguém de uma geração que não que gosta. mal diz assim, oi. Ah, Gente, então não é que o cara é ruim, não, ele não está adequado tá. para aquela atividade, para aquela função, para aquele lugar, né? Tem a ver com aquela historinha que eu falei ali do bolo, né? Da Tudo a Dona ver com o Benta. bolo. É. Então, assim, é a pessoa certa para a vaga certa. Eu sou da opinião, assim, que não existe ninguém incompetente. Eu acho que todo mundo tem alguma habilidade e algum lugar que ela vai dar alguma coisa de bom para aquele trabalho. Então, o que tem é a pessoa estar no lugar errado, na vaga errada, na empresa errada, porque às vezes, assim, claro, quando eu sou contratada, eu já fiz trabalho para inúmeras empresas, né? Tem umas que eu me apego mais, assim, no sentido de gostar dos valores, de me sentir pertencente àquele clima, àquela cultura, né? E tem outras que eu faço o trabalho E e, deu. tipo assim, deu, né? Claro que eu faço com a mesma vontade, com a mesma competência, mas eu sempre gostava de fazer uma coisa assim, ó, se eu não tivesse fazendo um trabalho de consultoria que tem início, meio e fim,
né? Porque ele é datado. Tem uns que demoram mais, mas tem outros que demoram menos. Mas, enfim, ele é datado. Eu não sou CLT dessa empresa, também não sou uma PJ dessa empresa. Eu tenho um tempo ali, um período. Sim, eu estou nessa empresa naquele momento. Né? E eu sempre gostava de pensar assim, eu ficaria nessa empresa? Eu trabalharia aqui? Boa pergunta. Né? E isso sempre me trazia assim alguma resposta, né? De quando era não, tá, mas por quê? O que que precisa? Às vezes tá desalinhado mesmo com o produto, tipo assim, eu não quero trabalhar com nada de, sei lá, agora não me vem um exemplo assim que eu não queira, né? Com um produto que eu não queira, mas tem as coisas que a gente tem mais afinidade. Sim. Né? Então, eu acho que isso faz sentido. E o que o Dado falou é mais ou menos essa historinha do bolo. É encontrar a pessoa certa para aquele público, para atender aquele público. Né? Então, passa pela seleção. E a seleção, eu sei que tu quer perguntar, mas eu me lembrei de uma outra história, uma grande, tá? Boa. Que eu fiz uma trilha de liderança para as lojas Colombo. Entrou para a academia lá, para o treinamento online, né? Era uma trilha de treinamento. Antes de entrar, antes de fazer, eu fui em várias lojas e ficava com o gerente. Assim, ficava um dia com o gerente, só andando assim, do lado do gerente e vendo como que ele lidava com as situações ali de liderança, né? E teve uma situação que foi muito engraçada, que era uma entrevista. Então, chegou a pessoa para ser entrevistada e ele estava nesse desespero, porque ele precisava colocar alguém ali, né? E aí ele começou a falar da empresa, falando, contando coisa boa da empresa, fazendo marketing, assim, da empresa. E a pessoa mal falava, né? E aí deu um negócio, assim, que ele teve... Eu só estava observando, né? Ele pediu para sair. Né, que deu um probleminha ali que ele tinha que resolver. Ele, me dá um minutinho. E ficou eu e essa guria. E daí eu fiz algumas perguntas para ela. Ele demorou ali uns 5 minutinhos para voltar. Daí, quando ele voltou, ele encerrou. E daí ele perguntou assim para mim: que tu acha? Acho que dá para contratar, né? Ele ouviu a pessoa. Daí eu disse assim: eu não tô aqui para dizer o que eu acho, porque eu tô só para observar, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu perguntei para ela no intervalo por que ela saiu da outra loja, né, que ela estava na Centauro. Por que ela saiu da Centauro? E daí ela me disse isso, isso e isso. Eu acho que esses problemas tem que investigar, porque essa história está meio engraçada, meio mal contada. Sério que ela disse isso? Então não dá para contratar, né? Então não dá para contratar. Então, assim, claro que é uma história desse cara, mas é uma história que se repete. Muito. É isso que você É um padrão de comportamento, assim, na hora da entrevista, né? Isso que tu tá falando tem tudo a ver com a história que a gente até estava conversando antes, né, no outro episódio, com o Rodrigo Pires, que a gente estava falando de empresas, enfim, e a palavra que se falou muito aqui é coerência e relevância, né? E aí, quando tu fala do desespero, que é outra palavra que ele tem que estar cuidada, porque quando tu tem o desespero, tu perde total a coerência. Mas zero coerência. Zero coerência. Então tem que ter um baita cuidado. Eu falo isso muitas vezes para o lojista, inclusive em vitrine de loja, né? Tu tem que ter um cuidado quando tu faz a tua vitrine, porque se tu não tá vendendo, se tu tá com não sei o quê, tu não pode colocar o teu desespero na vitrine, porque o cliente percebe isso, né? Então, cara, tu botou mais uma palavra aí muito boa, o desespero, cuidado com o desespero. Sobre seleção, assim, eu conto uma piadinha, né, que é uma piadinha que fala que o cara morreu, né? Morreu e foi para o céu. Daí, quando chegou no céu, o São Pedro falou assim: antes tu tem que passar um tempo no inferno, um dia no inferno e um dia no céu para escolher aonde que tu quer ficar a tua vida eterna. Daí o cara fala: não precisa, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o
pro céu. Mas ele disse, não, mas é o procedimento, tem que ir. Daí foi primeiro pro inferno. Daí pega um elevador, desce, 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 desce. Quando chega lá, abre assim a porta do elevador. É tipo uma coisa maravilhosa, um campo de golfe, assim, um lindo, um gramado, uma festa rolando, cheio de toldo, gente bonita, sushi, ilhas de sushi, ilhas de não sei o quê, espumante, isso, aquilo, maior festa. Chega o diabo e vem cumprimentar ele, só que é um cara assim maravilhoso, lindo. Vamos supor, eu do meu tempo seria o Mel Gibson, mais Sim. puro mel, assim, sabe? Cara mais lindo. E daí ele, uau! Né? E a festa bombando. Termina o dia, ele volta, né? E daí chega lá pro São Pedro e diz assim: bah, o céu é. O inferno é bombado, né? Daí vai pro céu. Quando ele chega no céu, é anjinho, nuvenzinha, harpa e uma paz incrível. E ele passa o dia. Volta pro São Pedro e diz: não, me senti muito bem no céu. Me senti com uma paz que eu nunca senti em toda a minha vida. Mas o inferno, aquelas ilhas de sushi, aquele Mel Gibson, todo O educado, encantamento do. encantamento, só mulher bonita, homem bonita, festa, pá. Eu acho que eu vou escolher o inferno. Tu tá bem certo disso? Tipo o Silvio Santos, assim, tá certo isso? Tô. Sim. Daí vai pro inferno. Quando abre, tá todo mundo acorrentado, trabalhando, sabe? Sofrendo. Daí vem o diabo, um monstro. Daí ele disse, ué, mas ontem eu vim aqui e tu tava... Todo o lugar tava lindo. Daí o diabo fala para ele, ontem a gente tava te contratando. Hoje tu faz parte da equipe. Né? Bah. Então a empresa tem muito, eu sempre conto isso para dizer assim, não façam isso, né? De contar assim, é a quinta maravilha. Não, tem que contar o que é ruim também. Claro. Ah, tu gosta de ficar em pé o dia inteiro, subindo escadinha Tu vai para segurar pegar essa produto onda. no. Tu gosta de, sabe? Tem que contar porque a pessoa também está escolhendo. Claro. Senão ela escolhe pelaquela propaganda de margarina na TV, e daí quando ela chega na empresa não é aquilo. É, baita história, até porque, assim, tanto a empresa quanto a vida da gente, em alguns momentos é o próprio inferno e o próprio paraíso ao mesmo tempo, no mesmo lugar, né? É, não, é uma história boa para refletir para quem contrata e também para quem tá fazendo escolhendo, tá escolhendo. Que hoje eu acho E é importante isso. hoje os eu dois acho lados. que mudou um pouco, bastante Muito. isso, né? Nesses estudos do dado, assim, essa nova geração, ele deve ter percebido isso, que as pessoas têm muito mais senso crítico e escolha. Então, um jovem, quando ele está numa seleção, ele também está Sabe que escolhendo e está criticando e pode desistir por causa dessas. eu sei de uma história de uma pessoa que a gente conhece bem, assim, enfim, que é um menino, ele tinha, acho que na época, uns 23 anos, talvez, bam em tecnologia, conhecia muito, e foi para uma entrevista de uma baita empresa também, que era o sonho de consumo de vários jovens, né, querendo estar nessa empresa, com salário bárbaro, tudo super show. Chegou, voltou para casa, e aí o pai perguntou, tá, e aí, como foi? Ele disse, não, nem fui, nem esperei ser entrevistado. Como assim? Sim, eu fiquei 15 minutos na sala de espera, ninguém me chamou, o cara que ia me entrevistar estava atrasado, ia atrasar um pouco mais. Se é uma empresa que já está atrasando assim, não tô fora. E o pai olhou desesperado, não, olha o que é. Mas tipo assim, então às vezes tem pessoas que não vão nem pro outro lado por conta de se isso é certo, se isso é errado. É uma geração que está aí que a gente tem que começar a olhar, ver, perceber e fazer os ajustes no nosso negócio. Outra história igual da minha filha, ela foi numa seleção, ela está fazendo arquitetura. E daí chegou, já achou, era uma dinâmica de grupo. Daí ela chegou em casa, ela me perguntou como é que é uma dinâmica de grupo de seleção, porque eu achei tão estranho, mãe. Daí ela contou como é que foi feita a coisa, assim, uma bagunça, sabe? E o cara do RH, no meio, o responsável, no meio da seleção, ele levanta e diz assim, infelizmente eu tenho um outro compromisso e eu tenho que sair. Puta, já começou no inferno, né? Começou muito no inferno, porque o cara que é do RH,
Cadê que o conduz encanto o do negócio? processo, que ajuda a escolher, deixou o dono lá sozinho e se foi embora. Ela também chegou em casa e disse assim, não, eu nem quero. Agora, Oca, isso que a gente tava falando. Então, tu imagina uma pessoa que é contratada, que aceita e vai para a linha diferente. E Cadê daí, a cultura da empresa? Ah. O que adianta tu ir lá treinar se a cultura da empresa não é assim, Ah. né? Então, é isso que tu tá É falando. Tu tem que, que ter toda uma história. porque, tipo assim, se a pessoa sai dali, tanto na tua história como na minha, né? Não valoriza, na tua história, não valoriza a pessoa que está esperando. Não dá, não é problema se atrasar, né? Mas avisa, Avisa. explica, faz alguma situação ali para ajudar naquela situação. Oferece um cafezinho, faz, sei lá, tem 1000 formas de fazer, né? Na situação dela, né, mostrou uma bagunça geral e uma forma das duas histórias como essas empresas lidam com as pessoas, que é o descaso com as pessoas, né? Então, assim, eu acho que eu gosto dessa geração em muitos pontos, porque eles estão mais críticos, mais analíticos, e talvez isso vá fazer a gente mudar também, né? Porque vão continuar fazendo a coisa dessa forma? É, Não, né? exatamente. E a coisa do estímulo da criatividade também, né? Ah, Que é importante tu poder colocar isso em toda uma equipe, independente de qual é o patamar, o nível hierárquico, para mim, acho que as coisas têm que ser cada vez mais horizontalizadas, né? Eu parto desse princípio, assim. Mas a criatividade também, ela tem que estar em todas as atividades. E criatividade não é criatividade marketing, propaganda, não. É de poder buscar alternativas para o teu negócio dar certo, para a tua empresa. Quando tu trabalha para uma empresa, ou com uma empresa, tu é a tua própria empresa. Se é CLT, não é CLT, não importa, né? Eu vejo que o funcionário, a tu é pessoa o teu negócio. tu é o teu próprio negócio. Né? Então, tu tá aqui nessa, às vezes tu pode estar em outra. Então, isso é muito importante. Para isso, eu digo uma frase assim que eu gosto, que é da poesia do Vinícius, que é que seja eterno enquanto dure. Né? Ele falou isso pro amor, né? Que o amor seja eterno enquanto dure. O trabalho também tem que ser eterno enquanto dure. Se eu estou trabalhando lá numa loja, vamos supor, de vendedora, e eu tenho um sonho, e estou fazendo uma faculdade, sei lá, e quero ser enfermeira, maravilha. Mas enquanto eu estou trabalhando naquela loja, tem que ser eterno enquanto dure. Eu tenho que fazer Eterno, né? Porque eu acho que a ternura é uma coisa que precisa estar mais tem que ser nos negócios. o melhor trabalho que eu possa fazer. Porque senão, quando eu for para lá, também, né, eu não vou ser boa naquilo. Né? É uma coisa assim de dedicação, assim, que eu acho que é em qualquer trabalho, em qualquer situação. Né? A gente ser comprometido com o que a gente está fazendo. Tá, agora eu vou voltar porque eu falei no negócio que eu ia puxar e tu sabia que eu queria falar nisso também, que é legal e tem a ver com criatividade, tem a ver com uma coisa, instantaneidade da história, né? E a gente tava falando da Ordinária, da Clara, e aí a coisa veio antes de a gente começar o Totalks. Aquela coisa, ai, nos bastidores, não é assim? E que tu estava dando treinamento para Tim, né? E tinha uma história da Claro. Conta, Oca, que tu contando é sensacional. É que, ô, Silvia, tem uma coisa que eu digo, assim, que A gente pode falar isso, né? pode. Tá. Não, porque é histórias de Oca, né? Não é histórias da empresa, é histórias de Oca. Bom. Mas eu queria um dia escrever um livro. Já ia te dizer, tá aí o sabe? livro, Histórias de Oca. Histórias O nome é de Oca. maravilhoso. Porque tem cada historinha, assim, que vai acontecendo nas empresas que, tipo assim, ou me dá vontade, às vezes, de ligar para o Porta dos Fundos e contar umas histórias, assim, ó, faça um esquetezinho disso, daquilo, que tem história que é comédia. Tá, mas essa é um pouco comédia, um pouco desespero, um pouco criatividade, sei lá. Eu estava começando a fazer uma série de treinamentos para Tim, e foi contratado na época com a Ponte Referência, com o Edmur, né? Mas era eu que ia fazer esses treinamentos, e foi pela Tim Brasil, que é a que controla todas as unidades as operadoras. E aí eu cheguei na primeira, assim, antes de começar o treinamento,
a pessoa veio para mim e falou assim, só tem um detalhe, tu não pode falar claro. E daí eu, quê? Como assim? Porque claro, né? Sim. Por isso que veio a história do Dado falando da marca, que é uma palavra que tá no dia a dia, né? Como é que eu não vou falar? E claro que isso é importante, respondendo uma pergunta e tal. Mas me bateu um desespero na hora, assim, e eu pensei, cara, o que eu faço? E aí começou o treinamento, e eu pensando, e daí eu comecei a dizer, cada vez que vinha claro na minha cabeça, eu dizia, é tim que isso é importante de fazer, é tim que a gente precisa, não sei o quê. Vamos fazer um tim-tim. Tim. E daí virou assim, sério, eles amaram, né? Porque foi uma coisa natural, assim, uma coisa que eu criei assim no momento de desespero e que deu muito certo, que engajou também, né? Aquela turma, começaram a falar isso. É tim que a gente precisa, é tim que não sei o Que quê. legal, virou. Mas saiu assim na hora, assim, ali no desespero. Então eu usar bem o desespero. Antes eu digo cuidado, tem que cuidar do desespero e justamente se apropriar dele de uma forma positiva, né? Para ir para transformação. Uma outra do desespero, já que tu tá falando do desespero que aconteceu numa convenção da GetNet. Até, tá juntando as coisas com o Dado. Até o Dado foi um que a gente botou lá nessa convenção para falar. Que é um baita cara, né? Nossa, era 3 dias, tá? E aí começou a convenção, eu tava cuidando de toda a parte do conteúdo. Então eu montei todas as atividades, assim, e as conexões com as palestras que tinham, para não ficar assim, chega o Dado, entra, faz uma palestra, sai, vai embora, tá, e daí, o que a gente faz com isso? Então, sempre tinha alguma atividade depois que ia conectando. Bom, começou na sexta-feira, foi lá naquele Vila Ventura, lá em Viamão. E aí faltou luz. No primeiro jantar, assim, todo mundo... faltou luz. Ainda bem que não era da Clara a ação, né? Não, daí também deixei ficar bem escuro. Né? E aí deu aquele desespero, assim, todo, sabe? E o presidente desesperado. E a guria que estava organizando o evento desesperado. E eu ali quieta, porque não era o meu assunto. Né? Mas daí eu vi que não estava levando lugar nenhum, estava todo mundo desesperado. E eu cheguei ali e disse assim, posso dar uma ideia? Daí o cara me olhou assim, tipo assim, tá. Com uma cara tipo, assim, tu vai fazer mais uma voltar dando ideia. a luz, né? Daí eu disse assim, sabe aquela dinâmica que a gente vai fazer no final, que tem as velhinhas que estão em copinhos e tal? Vamos usar as velhinhas agora. Daí a gente tem uma vela por pessoa, então em cada mesa vai ter 8, 10 velas, vai dar luz, o jantar vai ficar confortável, vai ficar bonito, a luz de velas e tudo vai ser legal. Vai ficar legal ainda. Vai ficar bem legal, né? Daí ele me olhou assim e disse assim, é uma boa ideia. Daí ele disse assim, tá, e como que tu vai resolver o problema da palestra que tem agora, sem microfone e sem slide, sem luz, não sei o quê? Daí eu disse assim, não é o Storiani que vai fazer a palestra, que é aquele que era do BOP, sabe? Fazia aquela... E ele disse assim, se o cara do BOP não faz sem microfone... Ele, tá, tudo bem, faz sentido o que tu tá dizendo, mas tu que vai falar com ele. Eu, tudo bem. Daí ele chamou o cara assim, como se o cara fosse dizer que não, né? E eu disse assim, tu que é do BOP, tu consegue fazer sem microfone, sem slide, sem nada, né? E ele, claro que sim. Ele. Daí ele foi lá, fez, deu tudo certo. E daí depois ele veio, como é que tu vai resolver o problema das velas? Eu já tá resolvido para conseguir as velas para a dinâmica que era de encerramento. Né? Já tá resolvido. Como que tu fez? Eu liguei para a pessoa que fez as velas e encomendei mais vela. Né? Mas assim, o desespero... Congela. Por isso que tu congela e tu precisa de discernimento, de calma, né, para analisar. Então, o desespero, como é que ele tinha falado? Que era o desespero... E aquele outro que tu disse. Não, porque a gente estava falando muito de coerência, né? Eu falei em relevância. E aí tu trouxe a palavra desespero, e aí eu estava dizendo exatamente isso. Que a coerência falta quando. Que o desespero tem que ter um baita cuidado, por desespero não matar a tua coerência e a tua relevância. E a tua
a tua capacidade de criar, decidir, pelo contrário. Que é o Oca, desespero. próximo assunto vai ser com o Totalks aqui, histórias de Oca. Quando é que tu vai lançar esse livro? Começar a escrever. Já tá aqui, ó. O título já tá feito, já tá escrito. Tem várias histórias de convenção, né? Bah! Que daí essas, tu sabe aonde que elas... Nossa! Qual é o... Nossa, qual aonde é o... chega. Aonde que elas chegam, né? Bom, vamos marcar mais um Totalks, mais episódio de Totalks com a Oca, porque realmente ela tem muita história e muita dica. Além que eu disse, Oca, contigo uma hora não deu, não dá, nós vamos ter que marcar mais. Vamos marcar outro, porque foi maravilhoso te ter aqui agora. Como é o programa gravado, hoje a gente resolveu botar 4 num dia só, né? Nossa equipe aqui é maravilhosa, palmas para a equipe que bota 4 entrevistas aqui e a gente tem que, então, ir não no desespero. Eu até vou sugerir umas pessoas para ela. Ótimo, boa. Que eu aqui pensando assim... Boa, e até tu vem junto comigo desse lado para falar com as pessoas aqui. Eu já estou começando a criar agora umas mudanças. Né? Boa. Então, Oca, foi um prazer enorme te ter aqui. Agradeço. Maravilhoso. Se quiser olhar ali para aquela câmera e dar alguma dica ou fazer o teu merchan também, fica à vontade. O microfone é teu e a câmera é tua. Bom, fazer o meu merchan, eu não vou fazer assim, tipo, me contratem. Contratem a Oca, que ela é muito boa. Mas, assim, o que eu gostaria de deixar, assim, que eu acho que é uma mensagem importante, é isso, assim, da gente, de fato, cuidar das pessoas, né? Porque no discurso, isso está inserido nas empresas, mas muitas vezes esse discurso está ali pendurado na parede, né? Ou está só da boca para fora, mas não está na prática. Então, da gente cuidar das pessoas, melhorar o engajamento, o clima, né? O treinamento, dar o suporte, a orientação, porque é assim que as pessoas vão desabrochar e fazer o que precisa ser feito, né? Tem uma frase que a gente passou a vida dizendo que é assim... para ser um líder bom, tão bom, tu precisa fazer com que as pessoas façam o que precisa ser feito, mesmo sem ter alguém olhando ou mandando. Então, é quando as pessoas conseguem fazer o que elas precisam fazer naturalmente. Né? Então, não é através do controle, da autoridade, enfim, que a gente consegue as coisas. Maravilhoso, Oca. Tu acha que é isso? Eu tenho certeza que é isso. Muito bom. Tiro o acho. Ó, contratem a Oca, porque eu tenho certeza que ela é muito boa e que até já estão pensando aqui para as nossas coisas aqui do próprio shopping, para os lojistas aqui do Total. Então, curta, compartilha e te inscreve no canal, tá bem? Até o próximo Total. Até mais. Obrigada. Até.